Oi, Emílio, que bom que deu certo hoje. Você está bem? Tudo bem. Oi, Mauro. Oi, Rebeca. Muito obrigado pelo convite. Imagina, bom dia. Logo depois das primárias argentinas, você escreveu um artigo, fiquei muito impactado com ele, falando do terremoto. Que Uhum. terremoto é esse? Conta para nós o que está acontecendo na Argentina, uma surpresa grande. Imaginar que no país dos peronistas imbatíveis, invencíveis, a gente pode ter um fascista vencendo as eleições. Como é que está a situação aí, Emílio? Olha, o resultado das eleições primárias, que se chamam PASO aqui, foi um resultado surpressivo, né? Não porque muitos de nós esperávamos que o Milei fizesse uma boa eleição, mas porque não esperávamos que ele fosse o primeiro candidato votado, né? Isso foi realmente uma surpresa. E por isso é que nós escrevimos esse artigo chamado Terremoto, né? Um pouco para ressaltar colocar em destaque essa questão da imprevisibilidade do triunfo do Milei no primeiro turno. No final da contagem de votos, ele obteve 29%. O segundo candidato, que é a Patrícia Bullrich, que é uma mulher de direita dura, obteve 28%, e o terceiro candidato mais votado foi o Sérgio Massa, que é o atual ministro de Economia da coalição peronista e outros setores progressistas, que obteve 27%. Ou seja, tem três candidatos que estão muito próximos um ao outro, mas aqui tem um dado que é muito importante, que o ganhador, em termos percentuais, da eleição foi a taxa de abstenção, que foi 30%. Né? E isso coloca o cenário eleitoral numa incertidumbre muito grande, né? Porque tem uma diferença muito estreita entre os três candidatos e uma taxa muito alta de votação, que reflete várias coisas. Em primeiro lugar, um desinteresse muito importante, né, por participar nessa eleição, que é uma eleição chave no futuro da Argentina, e esse desinteresse tem a ver, essencialmente, com a situação de crise profunda que atravessa a Argentina. Essa crise tem diferentes aristas, diferentes pontos, mas, sem lugar a dúvida, tem a ver com o condicionamento que o Fundo Monetário Internacional está impondo à política econômica social em torno à renegociação da dívida que o governo de direita, o presidente, o governo do Maurício Macri, aceitou, né? Ou seja, ele pediu um crédito para o Fundo Monetário Internacional, que foi o maior crédito da história do Fundo Monetário, né? Foram 47 bilhões de dólares que foram fugados da Argentina. Isso funcionou desde o minuto zero do atual governo como um profundo condicionamento. Isso já se sabia que ia ser assim, e, lamentavelmente, esse governo, o governo de Alberto Fernandes, do presidente Alberto Fernandes, que foi impulsado pela vice-presidenta Cristina Fernandes de Kirchner, fechou um acordo muito ruim para a Argentina, muito ruim, e particularmente para os setores e as classes populares, que são quem estão pagando, né, o maior custo desse acordo com o Fundo Monetário. Depois, obviamente, tem outros condicionamentos, a pandemia e também a maior sequia que a Argentina conheceu nas últimas 2 décadas, que condicionou a disponibilidade de reservas em dólares para afrontar os acordos com o Fundo Monetário. Então,
a abstenção eleitoral é refleta essa situação de mal-estar social. E o que é mais importante é o seguinte: a força política que mais votos perdeu nessas eleições foi o oficialismo. Quase 6 milhões de votos em relação à eleição anterior. Ou seja, a taxa de abstenção é a taxa de abstenção de votantes que foram essencialmente a base eleitoral do governo. E são votantes, em grande parte, das classes populares. Então, esse é um pouco o panorama que emergiu logo depois das PASO aqui na Argentina e que nos coloca frente ao risco real de a eleição. Alguns estão dizendo que ele está com chances de ser eleito na primeira rodada geral. Alguns outros sondagens estão assinalando que vai ter balotagem, mas tem um risco real de eleição de um candidato que, a todas as luzes, é um candidato neoliberal fascista, mas não só isso, né? O problema é que eu acho que é um desequilibrado mental, né? Uma pessoa que tem realmente, né, uma situação psíquica complicada, né? Mas ninguém que tem uma situação psíquica complicada chega onde ele chegou sem um apoio político muito forte. E esse apoio político tem sido e é ainda, né, um apoio político de grandes setores empresariais da Argentina que fizeram uma aposta de inventar o Milei. O Milei não tem um passado político, nem sequer com o Bolsonaro tinha como deputado na Câmara, né? Ele se elegeu há 2 anos como deputado e antes era um consultor, um assessor de um grande empresário da mídia, não só da mídia, mas um grande empresário multirubro, como decimos aqui na Argentina, né? Que quer dizer que tem várias atividades, né? Um grande empresário que é o Eurnekian, um empresário de origem armênio, que levou ele para a televisão para promocionar ele, para tentar a tentativa de colocar o Milei como figura mediática foi lograr um corrimento da agenda política para a direita, né? E isso, sim, Rebeca, desculpa. Desculpa te interromper, porque não, eu ia fazer não tem problema. Justamente essa pergunta para você, né? Nós colocamos aqui, acredito que semana passada, uns dias atrás, um vídeo do Milei, né, ameaçando excluir diversos ministérios importantes, né? Eu acredito que você viu esse vídeo, a gente ficou chocado aqui com isso, e gostaria justamente que você traçasse esse perfil do Milei, né? Quem é o Milei, de onde ele veio, como que ele veio parar na cena política aí da Argentina? Conta pra gente, por favor, faz essa linha do tempo. Ele agora tem um livro que tem sido publicado aqui na Argentina que traça um livro biográfico, né, da figura do Milei. O livro se chama, bastante indicador o título do livro. O livro se chama O Louco, né? E retraça um pouco a trajetória de vida do Milei. Milei é um economista, ele se graduou numa universidade privada muito cara daqui de Buenos Aires, que é a Universidade de Belgrano, que não tem um curso de economia muito reconhecido, e ele se define como um anarcocapitalista, né? É dizer, um admirador das correntes neoliberais mais duras, principalmente da escola austríaca, né? Ele evidentemente, tem estudado, tem lido esses autores que ele proclama em cada intervenção política, né? Mas ele tem um raciocínio muito limitado, né? Mesmo em termos estritamente capitalistas, né? Ele é um fundamentalista, diria, das propostas da escola austríaca, alguns autores da escola
de Chicago, etc, etc. É um personagem muito escuro, mas muito esperto, né? O que quero dizer com isso? Que ele conseguiu, né? Muito mediático, muito histriônico, ele grita, ele insulta, e ele a capacidade dele de manter uma conversa com argumentos, eu acho que é limitada, né? Só que ele aproveita do formato da grande mídia, né, que não faz repregunta e tal, então ele aparece como um grande experto em economia, né? E até agora, isso foi muito eficaz para a promoção da figura do Milei, né? Porque são os tempos da televisão, né? Mas tem o outro ingrediente que fez com que ele realmente tivesse essa quantidade de votos, que uma expertise nas redes sociais, né? Que foi muito efetivo. De fato, a equipe dele é a equipe mais experimentada em termos de redes sociais. Detrás disso, e aqui também volto a me referir ao livro, né, e a outras análises, tem a expertise da extrema-direita internacional. O Steve Bannon, tudo aquele pessoal que faz parte do que poderíamos chamar uma internacional da extrema-direita hoje, está apoiando, né, a candidatura do Milei, e isso se vê muito claramente em relação com a questão das redes sociais. O problema eu acho que nós estamos numa seguinte situação, né? Inclusive porque a semana passada teve uma reunião do Council of Americas aqui na Argentina, onde participaram os grandes empresários, os grandes capitalistas do país, e convidaram os 3 candidatos, o Massa, a Bullrich e o Milei, né? E ele se apresentou com propostas, né, que começam a ter, desde o ponto de vista dos negócios, do desenvolvimento capitalista, problemas, porque ele fez a proposta perante a integração da Argentina aos BRICS, que foi anunciada há 2 dias, né, e nesse sentido eu quero reconhecer, né, o impulso e o esforço do presidente Lula para a Argentina ter se integrado, né, para ser integrada hoje no BRICS, né? Isso foi anunciado há 2 dias, né? A semana passada, no Conselho das Américas, o Milei anunciou para os empresários o fato que, se ele fosse eleito presidente, ele não comerciaria mais com... Ele não promocionaria mais os acordos comerciais com a China e com o Brasil. Falou especificamente do Mercosul e do BRICS. O qual, e essa questão, desde o ponto de vista da lógica do desenvolvimento capitalista, a Argentina é uma loucura, né? Porque o maior sócio comercial da Argentina, os maiores sócios comerciais da Argentina são o Brasil e a China, né? Então, nesse sentido, Emílio, me parece que tem uma diferença em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro teve uma esperteza que foi, apesar de muito provavelmente ter as mesmas concepções, ele chamou o que ele na época denominou como posto Ipiranga, ou seja, ele chamou alguém do mercado para ser o porta-voz econômico dele, que acabou sendo o seu ministro da Fazenda, o Paulo Guedes. E ele dizia: eu não entendo de economia. Ele resolve. E o Paulo Guedes colocava todos os postulados neoliberais. Milei não fez isso, tá? Ele mesmo, né? Como ele é economista, sim. E aí com essas coisas, dolarizar a economia tá assustando, né? As elites argentinas. Sim, o problema é que a grande proposta econômica dele, assim, a proposta mais visibilizada, mais difundida e tal, é a proposta de dolarização. Ele quer dolarizar a economia argentina e dizer suprimir o peso, né, e reemplaçar o peso com o dólar. Mas é muito interessante, porque logo depois de ter vencido nas PASO, ele começou
a dizer que, bom, que a dolarização que ia ser impulsada no primeiro dia do governo é um processo, então aí já tem alguns indícios, né, do condicionamento que uma grande parte da burguesia vai colocar nele, né, em relação a essa questão. E, obviamente, essa ideia, né, de o argumento para rejeitar o comércio com a China, o comércio, sobretudo com a China, mas com o Brasil também, é a luta contra o comunismo, né? Ou seja, para ele, tanto o Partido Comunista da China quanto o Lula são comunistas, né? Então, tem uma referência ideológica extrema que vai contra os próprios interesses capitalistas do setor do empresariado argentino, mas que até agora apoiou o Milei. Então, estamos numa situação muito complicada, porque para fechar essa parte, para falar rápido, eles inventaram um monstro, né? E a possibilidade desse monstro se eleger depende, né, da radicalização, pelo menos mediática, de uma parte desse discurso ultra-neoliberal, autoritário, né? Porque, e isso também é muito importante dizer uma coisa, eu acho que ele leva na chapa presidencial uma candidata a vice-presidente. Essa mulher, que se chama Victoria Villarroel, é uma representante nesse sentido, aí se aproxima o perfil do Bolsonaro. Ela é representante da elite militar que foi condenada pela violação dos direitos humanos. Muitos dos militares que hoje estão na cadeia na Argentina, né, são apoio político dessa mulher, que é presidente de uma fundação para uma fundação que tem como objetivo, né, limpar a imagem, né, dos torturadores que estão na cadeia. Essa é uma preocupação nossa aqui no Brasil, porque este era um tema até agora, e para nós, democratas brasileiros, era uma referência à maneira como a Argentina tratou a questão militar, a questão da ditadura aí, né? E tirou os militares do jogo de cena. A Vitória Villarroel, como candidata a vice, ela está trazendo algo que parecia enterrado, sepultado, que é trazer de volta a questão militar para o debate político argentino, falar que houve uma narrativa a mesma conversa do Bolsonaro aqui, né? Que é uma narrativa mentirosa, que os militares foram vítimas, na verdade, das organizações de esquerda. Qual é o risco de, numa vitória do Milei, esta narrativa da sua vice transformar-se num embate político aí na Argentina? É muito grande esse risco. É muito grande, sobretudo porque ela vai ficar responsabilizada, vai tomar conta da política de segurança do governo. A divisão de tarefas que ele já tem feito pública é que a Victoria Villarroel e todo o lobby militar, repressivo, de segurança, vai tomar conta da política de segurança da Argentina. Então, aí tem um risco muito real, né? E, obviamente, eles vão tentar avançar sobre a justiça para poner um limite aos juízes. E aqui, permita-me te corrigir, Mauro, porque você falou, nós tomamos a Argentina como um exemplo, né, de julgamentos militares, como se isso fosse questão do passado. É questão do passado, mas ontem teve uma notícia muito importante, que foram condenados à cadeia perpétua 16 militares que participaram nos processos de desaparição, tortura, assassinato e tal. Então, essa é uma questão que está em andamento ainda. Faz parte da dinâmica democrática da sociedade argentina. E isso incomoda muito, né? Não só o Milei, mas a direita em geral, né? A própria Patrícia Bullrich, que é a outra candidata, né, da direita do partido, da coalição
política que levou o Macri ao poder, ela também está, não tão abertamente e tal, mas ela está em contra do aprofundamento da política de memória e justiça na Argentina. Então, só essa questão. Mas, sem dúvida, aqui estamos vendo a imagem da Victoria Villarroel, e ela é uma jovem, né? E ela não tem nenhum problema em dizer publicamente o que ela representa, né? De fato, nós subimos pela imprensa depois de terminado o escrutínio das PASO, e uma vez que foi difundido o resultado, os militares que estão na cadeia e os que não estão, obviamente, também, mas que estão sendo julgados, comemoraram o triunfo do Milei. É um sinal muito claro da orientação política, né, do candidato e da candidata a vice-presidente. Agora, é importante a gente ter clareza de dimensão. Aqui no Brasil, falamos mais cedo, inclusive, disso aqui, foram 434 pessoas mortas nos porões da ditadura militar. Na Argentina, que tem a população de São Paulo, para a gente ter uma ideia de proporção, foram 30 mil assassinados. 30 mil assassinados. Né? O tamanho do trauma é um tamanho infinitamente maior que o tamanho do trauma no Brasil. Imaginem reabrir esta ferida na Argentina, o que poderá acontecer. O Daniel Miag traz aqui uma questão sobre pesquisa. Mas antes de falar de pesquisa, eu queria um olhar teu para o peronismo. Ontem, inclusive, o presidente Lula recebeu o Sérgio Massa, né, que é o ministro da Economia aí na Argentina e é o candidato do peronismo, mas vou te falar, sem conhecer a realidade da Argentina, achei muito esquisito. Esquisito aqui no caso do português é estranho. Eu sei. Não tem sentido. É que esquisito em espanhol quer dizer maravilhoso, quer dizer legal. Gostoso, achei muito gostoso. Estranho os peronistas escolherem como candidato o ministro da Fazenda de um governo que fracassou na economia. Eu achei meio um contrassenso essa escolha dos peronistas, mas a força peronista aí é tão grande que parece que ele está indo razoavelmente nas pesquisas. Como é que está a situação do peronismo aí, Emílio? Olha, é uma situação muito delicada, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. A referência, em termos gerais, ao peronismo é muito complexa, né? O peronismo é um movimento político que é muito heterogêneo, né? Que tem, obviamente, nascido como um movimento político de massas, de incorporação, né? Na década dos 40, às classes trabalhadoras, a uma série de direitos, benefícios e tal. Não vou fazer a história do peronismo, mas eu queria dizer o seguinte: desde a década dos 90, provavelmente um pouco antes, né, o neoliberalismo, enquanto nova racionalidade do capitalismo, colonizou o conjunto das estruturas políticas maioritárias da Argentina. E colonizou não só o partido mais antigo, que é o radicalismo, mas também o peronismo. Nós temos que lembrar que foi um presidente peronista, de origem peronista, que foi o Carlos Menem, que fez a política de contra-reformas de mercantilização mais importantes da Argentina, né, que tem perdurado, que tem sobrevivido até agora, né? Então, isso é muito importante para entender, inclusive, os posicionamentos políticos do Massa, né? No início do século, vocês sabem que a Argentina conheceu uma crise enorme que foi a origem de um movimento de protestos, né, em 2001, né, onde participaram movimentos de desempregados, etc., etc. E esses protestos abriram a porta ao surgimento de uma nova experiência de gestão política governamental, que foi o kirchnerismo, que representa, em termos gerais, né, as correntes de progressistas de esquerda do peronismo, né? Essa mudança permitiu 10 anos, uma década, né, de um governo que
fez muitas mudanças, né, em relação às questões de direito, etc., etc., mas teve muitas dificuldades, em alguns casos nem sequer colocou essa questão de fazer uma superação de fatores estruturais que tem a ver com o desenvolvimento do neoliberalismo. Em 2018, o impacto da crise internacional na América Latina, e particularmente na Argentina, mudou o próprio cenário do peronismo, começaram a surgir correntes de oposição ao governo de Cristina. O principal opositor nesse momento a Cristina foi o Sérgio Massa, né, o atual candidato, né? E as correntes mais moderadas, e inclusive eu não teria dúvida em chamar de socioliberais do peronismo, começaram a ganhar um espaço importante. Hoje, e sobretudo levando a conta o que aconteceu no governo de Alberto Fernandes, que, repito, foi um candidato a presidente eleito e colocado pela própria Cristina, mas tem em andamento uma persecução judicial muito importante contra a Cristina Fernandes de Kirchner, que faz parte do esquema regional do lawfare na América Latina, né? E ela decidiu não ser candidata justamente por essa situação. Ela foi condenada numa causa, né, de suposta corrupção, uma causa completamente irregular, como foi o caso do Lula no Brasil, né? Então ela decidiu não concorrer, não participar na eleição, porque ela sabe que, no caso que ela voltasse a se apresentar, etc., etc., não poderia assumir o cargo, porque ela está impossibilitada disso, né? Então, mas, paralelamente, a situação de crise faz com que a figura mais eleitoralmente, a figura mais que tem maiores chances era o Massa, né? O que, desde meu ponto de vista, marca, e isso é importante dizer, um fracasso relativo da estratégia do setor de construção política dos setores mais progressistas do peronismo nesse último período, né? É importante lembrar que nas últimas 3 eleições presidenciais, 2015, 2019 e 2023, o próprio kirchnerismo, como corrente majoritária do peronismo, não conseguiu levar candidatos próprios. Os 3 candidatos são candidatos que vêm dos setores mais moderados. Então, aí tem um problema, né? Mas isso não é um debate para fazer aqui, esse é um debate que faz parte da Argentina, né? Ou seja, por que, sendo a figura mais popular da Argentina em termos políticos, a atual vice-presidenta não conseguiu, né, propor. Ela propôs um candidato da própria força, mas era evidente que todo mundo sabia que não tinha possibilidades de ganhar. Então, aí depois apareceu o Massa. E o Massa é um personagem muito controvertido, né? Ele deu apoio no início do governo do Macri às políticas do Macri, principalmente no que faz em relação ao pagamento da dívida que a Argentina tinha, né? E esse apoio, né, para pagar os acreedores, nesse momento, o que se chamam fundos buitres, né, permitiu ao Macri reiniciar um processo de endividamento externo, né? Então, o Massa tem uma responsabilidade política nisso, né? E, por outro lado, um candidato, uma pessoa, um personagem político que tem relações muito estreitas com a embaixada e o governo dos Estados Unidos, né? Então, hoje estamos numa situação em que as forças de esquerda, o campo progressista, estamos colocados perante a um dilema, né? Porque é óbvio
né, que o eventual triunfo do Milei significa um grande retrocesso em termos de garantia das liberdades democráticas, mas no plano econômico e social, todos sabemos que, em caso de vencer o Massa, a política econômica, né, vai ter um forte sesgo, para dizer de outra forma, vai estar muito condicionada, né, pelo Fundo Monetário Internacional. Né? Então, eu acho que essa eleição está marcando não só em relação ao peronismo, mas também em relação à coalição de direita do Macri, uma mudança, o início de uma mudança das relações de força políticas, das construções políticas, das coalições, etc. De fato, e isso é muito interessante, né, em relação ao passo, né? Eu acho que passo só para o passo são as primárias, tá, Argentina? Em relação ao resultado das primárias. Pode ser que seja um pouco provocativo, né, o que eu vou dizer, mas eu acho que o grande triunfador das primárias foi o Macri, o ex-presidente neoliberal. Por quê? Porque formalmente tinha uma candidata, né, tinha dois candidatos na coalição dele, que eram o prefeito da cidade de Buenos Aires, que representava os setores mais moderados da coalição, e a candidata que ganhou, que foi quem Macri apoiou, né, que é a Patrícia Bullrich, né, que ela inclusive vem do peronismo, é muito complicado o assunto, mas ela é uma neoliberal dura, né? Inclusive hoje ela está levantando para disputar os votos do Milei que ela precisa para passar para o balotage. Ela está levantando um discurso de o que nós chamamos aqui mano dura, não sei como se diz em português, né? Repressivo, etc, etc. Na concorrência que ela tem com Milei pelos votos, né? Então, o Macri... É a estratégia que o PP na Espanha usou contra o Vox, da extrema-direita, né? O discurso do PP espanhol encostou no discurso da extrema-direita do Vox para tentar esvaziar o Vox. Ela está com a mesma estratégia aí, né? A mesma estratégia que está sendo levada agora por Patrícia Bullrich. Mas o Macri, formalmente, né, apoiou a Patrícia Bullrich. Ela era a candidata do Macri. Mas, à noite do escrutínio das primárias, ele apareceu na televisão saludando e parabenizando o Milei pelo triunfo. E o que está acontecendo, de fato, hoje, e isso é reconhecido pelos próprios quadros políticos da coalição do Macri, é que o Macri, cada vez mais, está... não sei como se diz em português, desculpem meus desconhecimentos, está jogando a duas pontas, ou seja, ele está apoiando o Milei e fazendo que apoia a Bullrich. É isso mesmo, jogando nas duas pontas, é isso aí. Isso, então, o que nós temos nesse comportamento, o que nós vemos no comportamento de Macri é o início, no caso do universo da direita, de um reacomodamento, né, das forças e das estratégias políticas, né? Então, e também acho que isso vai acontecer, inclusive se o próprio Massa ganhasse, por aí vai levar mais tempo, mas isso vai acontecer também em relação ao universo do progressismo político na Argentina. O fato que hoje uma grande parte dos militantes, né, progressistas, dos militantes e dos votantes e das votantes do progressismo tenha que escolher a Massa, não quer dizer que eles vão apoiar abertamente ou em sua totalidade as políticas econômicas do Massa. Ou seja, o horizonte político, em termos de o horizonte político mais próximo, em termos de políticas econômicas e sociais, é um horizonte muito complicado, né? Muito complicado. Agora, o que você está falando, e aí vou te entregar, Rebeca, para colocar uma última questão para ele, é um fenômeno, parece global, ocidental, pelo menos, que é
um movimento do espectro político todo para a direita, né? Então, com o surgimento da extrema-direita, o que era chamada direita tradicional se aproxima da extrema-direita e os setores progressistas, de esquerda ou centro-esquerda, parece que caminham para o centro, né? Também deixando as suas posições, mas que então você tem um rearranjo da política no Ocidente toda para a direita, né? Toda ela indo para a direita, que é o que a gente assiste o governo Lula, né? O governo Lula trazendo centrão para dentro do governo, o governo Lula está marchando cada vez mais para um governo de centro, né? Nem mesmo um governo de centro-esquerda, algumas tintas aqui e ali de centro-esquerda, mas um governo basicamente de centro. Fale-nos do futuro, não é, Rebeca? Isso mesmo. Olha, tem uma pergunta aqui do Miyagi, Emílio, ele diz: Sérgio Massa está subindo nas pesquisas. Em algumas delas está em segundo lugar. Ele pode surpreender e ir para o segundo turno? E aí acrescento outra pergunta. Aí na Argentina está acontecendo o mesmo fenômeno que nós vimos aqui no Brasil, já há 3 eleições, que as pesquisas com dificuldade para ler o voto da extrema-direita, ou seja, a extrema-direita tem mais votos do que o que aparece nas pesquisas. Aí está parecido, não? Sim, tento responder a primeira pergunta. Em relação à evolução da intenção de voto, as pesquisas estão, infelizmente, eu estava lendo pesquisas ontem, né? Mas eu sou muito precavido na leitura das pesquisas, porque nenhuma pesquisa nas eleições primárias acertou o fato que o Milei ia ganhar, né? Então, mas tem várias pesquisas que estão mostrando que quem está subindo, paradoxalmente, é o Milei, não o Massa. O Massa sobe, mas não nas proporções que ele precisa, né, para subir. Mas, de todas formas, eu quero também ser precavido, porque o governo anunciou, o próprio Massa, né, anunciou domingo e ontem uma série de medidas para aliviar a situação provocada pela devaluação de 22% que foi decidida no dia seguinte das eleições primárias, né? E que foi promovida justamente como respostas às exigências do FMI, que queria uma devaluação maior. Mas o Massa devaluou 22%, mas na crítica à situação social da Argentina, uma devaluação de 22%, né, combinada com um juro, uma taxa de inflação de entre 6% e 8%, é explosiva, né? De fato... 6 a 8% ao mês, tá, na Argentina? Sim. É uma mídia de 100%, 120% anual. Tá? Então, o governo, como eu estava dizendo, anunciou domingo, ontem, e vai anunciar toda essa semana, todos os dias, algumas medidas, né, para supostamente não melhorar, mas aliviar a situação dos setores assalariados formais e informais. Mas os anúncios, não vem aqui o caso explicar com detalhe, mas os anúncios em termos de remuneração dos assalariados formais são muito pouco, né, em relação à situação. Então, é uma incógnita saber, ou seja, formalmente o Massa é provavelmente o candidato que tem obviamente muito mais possibilidades, eu acho, do que a Patrícia Bullrich de passar para segundo turno, né? Caso haver segundo turno. Pois é. O problema aí é saber se o Milei pode triunfar no primeiro turno. Também tem alguns elementos, né, que permitem pensar que ele tem uma situação muito complicada, que é o seguinte: grande parte da performance eleitoral do Milei no primeiro turno
tem a ver, e aqui as contradições próprias do movimento peronista, com o fato que muitos vereadores, muitos prefeitos da periferia pobre de Buenos Aires, que tem uma concentração de votos muito importante, cuidaram os votos de Milei para prejudicar a coalição do Macri, né? Ou seja, Milei não tinha, aqui se chama fiscales, não sei como se diz em português, né? Pessoal que cuidasse do voto, porque ele não tem estrutura... Fiscais mesmo. Fiscais. Então, ele não tem estrutura política militante, nem quer ter, né? Nem quer ter. Então, quem cuidou o dia da eleição dos votos do Milei, e eu vi pessoalmente isso, né? Não estou falando, não estou inventando nada. Eu vi pessoalmente isso numa periferia muito pobre do sul da cidade de Buenos Aires, né? Com uma quantidade de votantes muito importante. Quem cuidou os votos foi o próprio pessoal do peronismo, no cálculo, né, de prejudicar a candidata do Macri. Mas isso resultou no triunfo do Milei. Aqui na Argentina, uma coisa que caracteriza o peronismo e, sobretudo, os varões, o que nós chamamos varões del conurbano, ou seja, os prefeitos da periferia sul, é uma expertise muito grande em manipulação de votos, né? E essa expertise, em muitos casos, serviu para beneficiar o Milei, né? Só que escapou do controle, né? E ele chegou a ter 30%, um pouco menos nessas localidades, mas 27%, 26%, o que é uma porcentagem altíssima para um candidato que não tem militância, né? Então, eu acho que isso não vai acontecer agora, e se ele não conseguir fiscalizar a eleição, vai ter muito mais problemas, né, do que durante as PASO. Então, o Massa, formalmente, é o candidato que tem uma condição de recuperação de votos, até porque como eu falava anteriormente, das pessoas que não foram votar, a maioria, né, em termos de sociologia eleitoral, a maioria das pessoas que não votaram são pessoas que tradicionalmente votam para o peronismo. Só que agora o desencanto é tão grande que eles não foram a votar. Então, aí tem um trabalho muito importante a fazer. Mas, e agora queria responder a segunda pergunta, né? O que nós estamos vendo é que muitos dos arranjos tradicionais da política eleitoral estão sendo interpelados pela própria dinâmica e pelo próprio discurso neoliberal, né? O Massa teve e tem uma grande capacidade de interpelação nos votantes jovens, né, e de setores populares. E isso é uma novidade, né? O que mostra a capacidade do discurso neoliberal autoritário de interpelar a subjetividade dos setores, né, que não veem uma possibilidade real de solução aos problemas. Ou seja, e eu vejo isso muito claramente. Eu sou professor da universidade, né, no curso de ciência política, e dou aula para estudantes jovens que começaram os estudos há pouco tempo, né? E eu dou aula numa universidade da periferia sul, onde tradicionalmente o kirchnerismo tem essa capacidade de legitimação eleitoral. E o que estou vendo é que isso se está perdendo. Ou seja, tem estudantes, não que desde o ponto de vista ideológico são de ultradireita, fascistas, etc., mas a subjetividade que eles têm, sobretudo depois da pandemia, porque são estudantes jovens, trabalhadores, que foram ainda mais precarizados pela dinâmica, né, da pandemia, etc., alguns deles votaram Milei, né, na expectativa de mudar esse presente que não garante possibilidade alguma, em termos de um trabalho mais ou menos, não só estável, mas bem remunerado, né? Então, a situação é muito preocupante desde esse ponto de vista.
Então, eu acho que e justamente em relação à pergunta que você colocou, Mauro, sobre a capacidade das pesquisas de prever, etc., etc., eu acho que essa tradição, né, está sendo interpelada pela própria conjuntura política, mas, sobretudo, pela própria capacidade do neoliberalismo de transformar regressivamente, e numa perspectiva não democrática, a consciências, a subjetividade das novas gerações. Então, aí o que acontece é a mesma coisa que passa todo mundo, no Brasil também. Por exemplo, hoje, os institutos de pesquisa falam abertamente na mídia, etc., etc., antes de dar a conhecer os resultados das pesquisas, dizendo, mas o problema é que essa pesquisa tem uma taxa de não resposta muito alta, né? Porque a maioria desses jovens não quer dizer a quem eles vão votar. Então, obviamente, e eu acho que isso vai se aprofundar, eu acho que hoje nós não podemos fazer análise política eleitoral exclusivamente sobre a base das pesquisas. As pesquisas têm que ser complementadas com um análise qualitativo, né? Que necessariamente tem que introduzir considerações em relação à capacidade da racionalidade, da ideologia neoliberal de mudar questões que fazem a consciência política, porque senão vamos ficar fora do quadro, né? Não vamos entender nada. Então, e, por exemplo, para não fazer uma leitura criminosa dos votantes do Milei, temos que entender que o Milei, né, teve a capacidade de interpelar e de ganhar a adesão de setores populares que tradicionalmente, né, foram a base eleitoral, social, etc., etc., dos movimentos populares na Argentina. Perfeito. Da mesma maneira como no Brasil, Bolsonaro capturou uma parte da base eleitoral que era tradicionalmente base eleitoral do PT e do Lula. Rebeca, uma grande aula sobre a Argentina. Gostou do Emílio? Nossa, gostei muito, muito didático. Muito obrigada, viu, Emílio? Foi ótimo o papo. Obrigado a vocês. O nosso Miola... E deixa eu mandar um grande abraço para meu amigo, companheiro, irmão Jefferson Miola, que é o responsável de estar aqui. Sim, grande indicação dele, que está assistindo também. Abraço, Emílio, obrigado, viu? Vamos estar juntos, ó. Eleição Argentina, primeiro turno, 22 de outubro. Então, até lá, exatamente, vamos conversar outras vezes com o Emílio. A eleição argentina tem algumas diferenças em relação à brasileira, como as primárias, que aqui não existem, e em relação à definição do processo eleitoral. Se um candidato tiver 45% dos votos, ganha a eleição. Não precisa de 50% mais um, como aqui no Brasil. 45 e 10 pontos de diferença com o segundo. Isso. Ou se ele tiver 40 e o segundo tiver 30 ou menos que 30, também ganha a eleição. Então, ganhar no segundo turno na Argentina, em tese, é um pouco mais fácil do que aqui no Brasil. A gente vai acompanhando. Emílio, vamos te ouvir mais vezes. Muito obrigado, Daniel Miyagi, dizendo aqui, Emílio Tadei, volte de novo na Fórum Café. Vai voltar. Obrigado. Vou voltar. Um abraço. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.